Toda venda começa com uma história. Nesse vídeo de hoje a gente vai abordar como que você pode vender mais e melhor através da sua história e colocando ali, né, elementos de contexto, elementos que vão colaborar para que você consiga se conectar com essa outra pessoa e consequentemente receber aí um Pix. Então vamos lá. Esse assunto que a gente vai falar hoje, ele tem sido um dos pilares aí da construção do meu negócio com o meu amigo Thiago Camargo. Então hoje a gente vende mentorias para quem deseja ingressar nas carreiras policiais. O Camargo ele passou aí com 22 anos em 3 concursos, então a gente tem uma metodologia muito enxuta para entregar para os alunos e fazer com que eles sejam aprovados. A gente busca entregar essa metodologia de estudo e, além disso, uma formação, uma base moral, etc., para ajudar em outros aspectos da vida. Então, beleza. Toda venda começa com era uma vez. Se a gente for pensar bem, se seus pais costumavam a contar historinhas para você, ou com certeza na escola você já deve ter escutado, né, alguma historinha que começou com isso, com Era uma Vez. Tem ali da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho e etc, né? Tem várias historinhas que começam assim. E quando você aborda uma pessoa, um exemplo, você cria conteúdo em uma plataforma de mídia, Instagram, no YouTube, etc, Facebook, qualquer outra, né? E você começa a criar uma audiência, criar conexão e confiança com essas pessoas, elas compram primariamente a sua história, aquilo que é a sua vivência e aquilo que elas observam em você que elas gostariam de viver também. Então aqui, às vezes as pessoas podem observar o Paulo e falar assim, cara, eu quero comprar do Paulo porque o Paulo tem discernimento sobre as coisas e apresenta ter bastante conhecimento em relação à criação de negócio, marketing digital e etc. Então, estou nisso daqui desde 2021. Tem um pouquinho de bagagem aí. Enfim, as pessoas elas precisam achar pontos de interesse em comum ou ali um desejo mimético, alguma coisa que a pessoa olha e fala assim, cara, eu desejo aquilo ali, eu desejo ser como aquela pessoa. Mas antes disso, ela olha para a sua história, ela olha para aquilo que você está contando, para aquilo que você está narrando. Né? Então toda venda começa com Era uma Vez. A primeira venda que aconteceu na nossa infância, ela começou assim, a gente compra essas ideias dos contos de fadas quando nós somos crianças e a gente realmente acredita naquilo dali. Ferrenhamente, né? E a gente acredita que existem super-heróis, existem diversas coisas que só o imaginário de uma criança consegue transcender aí. Eu observo bastante isso nos meus filhos. Os meus filhos, é tão bom quando a gente alimenta o imaginário da criança, né? E a gente tem que alimentar mesmo. Ela começa a dar vida àquilo que é a sua imaginação. E, e assim, a história nada mais é a criatividade, né, ao desenvolver da criança, né? Isso aqui a gente poderia partir para um outro assunto, que é o ponto onde quando você começa a desenvolver o imaginário da criança, trazendo elementos ali de fantasia também, a criança começa a ter mais criatividade, começa a se engajar melhor com as coisas, né? O contrário disso seria a criança super estimulada na frente de um celular, na frente de um desenho, na qual ela não está tendo criatividade nenhuma, o desenho está entregando tudo pronto para ela, né? Então a criança ela tem que desenvolver essa criatividade mais sozinha, assim, com a força do imaginário e da inteligência. Enfim, voltando para o nosso tema aqui, a história ela é um elemento
onde se é uma boa história, a gente presta bastante atenção. E esse elemento é um fator decisivo para a compra. Se a pessoa presta atenção em você, quer dizer que uma hora ou outra ela vai comprar de você. Então, se você começa ali contando boas histórias e a pessoa se sentindo realmente engajada naquela história, conectada naquela história, é só questão de tempo para ela começar a aumentar o nível de consciência dela e comprar algo de você. Se eu não me engano, em 2023, 2023, 2024, quando eu criava bastante conteúdo para o meu perfil pessoal, eu contava bastante história e as pessoas compravam essas histórias, né? É engraçado que eu tenho só 26 anos de idade, vou fazer 26 anos de idade agora, né? E eu já vendi para pessoas que têm um. Eu nunca me canso de assustar com essa característica, né, do digital, de você entrar contar uma história, vender para uma pessoa e essa pessoa ela ser mais velha que você. Cara, não é muito normal uma pessoa olhar e falar assim, cara, aquela pessoa, aquele jovem ali, etc., ele é mais maduro do que eu, então eu vou comprar dele, né? Não é normal as pessoas fazerem isso. Uma pessoa que realmente tem humildade, etc. E aí, eu já vendi para pessoas com 54 anos, 40, 30 e poucos anos, entendeu? Pessoas bem mais velhas do que eu. Eu falei assim, caramba, cara, que coisa incrível, né? Poder ajudar essas pessoas que não desistiram, que estão encontrando fôlego ainda para extrair o máximo dessa vida. Só que primeiramente elas compraram o Paulo que compartilhava os seus estudos, que compartilhava suas leituras, que compartilhava suas opiniões, as suas crenças, que dividia ali as pessoas, que dividia no sentido assim, cara, isso daqui é o que eu acredito. Se você não acredita nisso daqui, então cai fora. Né? E realmente essa divisão ajuda muito na compra. Né? Quando você parte desse pressuposto de que você tem um cliente ideal, né? Ou sei lá, alguma coisa assim. Um avatar, sei lá. No digital tem vários nomes para isso, né? E aí, quando você define essa pessoa que você quer trabalhar junto com ela, a venda ela se torna mais estimulante, né? Porque você não vai precisar quebrar tantas crenças assim. Então, as pessoas que compravam de mim eram mais católicas, né? Porque eu também viam as minhas crenças enraizadas no catolicismo. Eu não me lembro de protestante, etc., ter comprado alguma coisa de mim. Enfim, então, se a gente parte dessa narrativa aí, de que toda venda é uma história, você precisa se conhecer muito bem e conhecer muito bem as outras pessoas, as dores das outras pessoas, precisa observar as outras pessoas para saber aquilo que elas precisam, né? Então, é fácil vender água no deserto porque a maioria das pessoas que estão no deserto, elas estão com sede, estão com calor escaldante, né? Você olha para aquele ponto e você identifica, caramba, aquela pessoa ali tá, sei lá, tá suando, tá transpirando. Eu vou pegar aqui e oferecer minha água para ela. Não sei se esse exemplo ficou muito bom, mas é de fato isso, é simplificado dessa forma. Você começa a observar as pessoas, quais são os interesses delas, né? O que essas pessoas estão prestando atenção. E realmente o brasileiro tem um foco muito grande em dinheiro, né? Em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em, em ser um pouco workaholic aí, no sentido de trabalhar, trabalhar, trabalhar e deixar as outras demandas, os outros deveres, né? Em detrimento do trabalho.
Só que não é bem assim, né? Não é bem assim as coisas. Observado o ponto onde você observa as pessoas, presta atenção, se procura se autoconhecer, é só questão de tempo para que a venda aconteça, né? Só questão de tempo. Então, esses pontos são os pontos que eu acredito que podem ajudar bastante vocês aí. E falando sobre história, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns outros contextos aqui que eu acredito que pode ser bom. História. Primeiro, o indivíduo vai comprar as suas crenças, né? Como eu falei para vocês, é muito difícil se você for protestante, alguma coisa assim, você vender para ateus, né? Ou se você for protestante, vender para católico, né? Então tem que achar as crenças em comum. No mesmo sentido, seria aquela pessoa que red pill que quer vender para homens religiosos, né? Então não tem muito sentido, né? Identificou as suas crenças, os seus valores inegociáveis. Você compartilhou isso, né? E compartilhou também o bem almejado, fica mais atrativo a sua personalidade e assim, consequentemente, traz alguns elementos ali de conexão com as outras pessoas. Identificou crenças, valores e o bem almejado. O bem almejado aqui pode ser qualquer coisa, né? Um bem material, um físico. Né? Então, um personal trainer, as crenças dele, né, é que ele tem que ter uma boa alimentação, tem que fazer treinos diários. As pessoas elas vão comprar essa disciplina, essa resiliência do personal e vão contratar a sua mentoria, sua consultoria. Os valores. Se essa pessoa realmente é um homem de família, se essa pessoa, né, se fosse eu, né? Se essa pessoa é um homem de família, o cara que tem ali bons valores, bom caráter, procura honrar os seus, identificou esses valores, o bem almejado, né? O cara quer me ajudar aqui a alcançar um físico semelhante ao dele, quer me fazer ser uma pessoa mais disciplinada, porque ele também almeja esse bem, né? Ele também tem uma obsessão por buscar a perfeição das coisas. Então seria basicamente isso. Agora, um nutricionista, qual que é a crença, né, do nutricionista? De que você não deve ficar comendo iFood, você deve procurar ter uma alimentação mais saudável, né? Fazendo o básico bem feito. Os valores do nutricionista também, valores pessoais, negociáveis. Isso daqui a gente poderia colocar em qualquer outro ponto aí, né? É um professor de universidade, que as crenças deles são diferentes das suas. É muito difícil que você goste e se conecte com esse professor, mesmo que ele tenha um bom conteúdo, né? A gente vai se conectar, a gente pode ali gostar do conteúdo dele, absorver as ideias ali do conteúdo, né? Mas em relação a gosto, em relação a afinidade, é muito difícil gerar uma afinidade, né? Você realmente querer comprar dessa pessoa, querer estar próximo a ela. Que existem pontos de disruptura. E é bom que seja assim para que você observe quem realmente você quer estar ao lado, né? Que você identifique seus valores. Esses tempos atrás eu falei numa consultoria, eu falei, identifique aqui quais são as pessoas, os criadores de conteúdo que você mais gosta. E aí, a gente pode partir de um ponto inicial onde a gente já tem mais ou menos uma noção daquele tipo de conteúdo que você deseja criar também. Vocês conseguem entender isso? Que é
Você acha afinidade, achou afinidade. Por achar afinidade, seu olhar prestou mais atenção naquilo dali, então quer dizer que você realmente gosta daquilo dali, né? Por gostar daquilo dali, você também vai querer ou compartilhar, né, aquele tipo de conteúdo, modelar no mesmo sentido aquele conteúdo, né? Então, tem pessoas que eu admiro bastante no digital. Tem o Elton Luiz, tem o Gabriel Miguel. Gabriel Miguel, eu já acompanho ele há bastante tempo. É um cara de uma disciplina fora da curva. Eu lembro que eu acompanhava ele, sei lá, acho que em 2022, por aí. E o cara acordava ali às 5 horas da manhã. Pô, paulatinamente o cara acordava todo santo dia e postava nos stories. Eu falava assim, caramba, cara, que cara esquisito da porra. E depois, logicamente, a gente foi criando relações e eu fui entendendo, né, porque o cara era tão disciplinado assim. Mas é um cara excelente. E aí eu comprei essa ideia dele, tanto é que eu comprei bastante conteúdo dele já, né? Isso que me ajudaram profundamente em relação à rotina, à organização, gestão de tempo. Então, primeiro, eu comprei a história do Gabriel Miguel, dele acordar todos os dias com disciplina e postar ali, né, às 5 horas da manhã. Achei pontos de conexão ali, ele é católico, foi militar também, então assim, eu já tenho essa tendência a gostar mais de instinto de guerra, de filme de guerra. Eu falo, porra, eu já servi também como agente penitenciário, pontos em comum, né? O cara treinava também, e eu também treinava, então assim, outro ponto em comum. E tudo isso, inconscientemente, cara, querendo ou não, inconscientemente você vai atrelando. Vai atrelando e isso vai corroborar na hora de você comprar algo daquela pessoa. Pronto, você só vai pedir o Pix, né? E aí, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque meu filho tá ali chorando. Voltamos. Então, basicamente sintetizando esse nosso conteúdo, é que ache as pessoas realmente que você admira. Se você é criador de conteúdo, se você deseja vender no digital, ache pessoas com a abordagem que você gostaria de vender também. Não uma abordagem de dinheiro só pelo dinheiro, né? Mas de gerar um conteúdo, um conhecimento, uma transformação genuína na vida daquela outra pessoa, uma sinceridade. Ache esse tipo de pessoa aí. Tem bastante pessoas boas trabalhando, tem pessoas ruins também, então por isso que tem que ter um filtro. E encontre ali, né, realmente valores em comuns, crenças em comuns e um bem almejado, né? Aquela pessoa ela pode te ajudar a alcançar esse bem almejado que você deseja. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Deixe o seu like e o seu comentário também para que a gente entenda se esse conteúdo aqui ele realmente tem sido útil para você ou não. Forte abraço e fiquem com Deus.